Camila observou o calendário na parede de seu pequeno apartamento, repleto de círculos vermelhos, marcando as entrevistas de emprego dos últimos meses. Todas sem sucesso. O diploma de enfermagem, conquistado com tanto esforço, permanecia guardado em uma gaveta, parecendo cada vez mais distante de uma oportunidade real. No espelho do banheiro, ajustou o coque simples e alisou o jaleco branco, presente de formatura de sua mãe. As olheiras profundas denunciavam as noites mal dormidas, divididas entre plantões extras no hospital e um trabalho de meio período em uma farmácia local. Ainda assim, mal conseguia pagar as contas. Você precisa ver esse anúncio. A mensagem de Marina piscava na tela do celular. Marina, sua melhor amiga desde a faculdade, sempre compartilhava oportunidades de trabalho. Família Vasconcelos procura enfermeira para cuidados domiciliares. Salário 3 vezes maior que a média do mercado. O sobrenome Vasconcelos fez Camila parar por um momento. Todos em São Paulo conheciam aquela família, donos de uma das maiores construtoras do país. Suas obras estampavam a cidade como símbolos de poder e riqueza. Após uma rápida pesquisa, descobriu que o paciente era Miguel Vasconcelos, herdeiro principal do império familiar. Um acidente de carro há 6 meses o havia deixado tetraplégico, e desde então, diversos profissionais de saúde passaram pela casa. Nenhum ficou por muito tempo. A entrevista foi marcada para aquela mesma tarde. O motorista da família buscou Camila em seu apartamento no subúrbio, causando olhares curiosos dos vizinhos. Durante o trajeto, ela observava a cidade mudar pela janela do carro. As ruas estreitas e movimentadas, dando lugar a avenidas arborizadas. Prédios antigos substituídos por mansões imponentes. A residência dos Vasconcelos era exatamente como Camila imaginava. Um palacete em estilo neoclássico, cercado por muros altos, e um jardim que parecia saído de revista. Na entrada, uma mulher de meia idade, que se apresentou como a governanta, a conduziu por corredores decorados com obras de arte até uma sala de estar maior que seu apartamento inteiro. "O Sr. Miguel está no quarto dele", informou a governanta, com um tom que misturava formalidade e advertência. "Ele não tem recebido bem as visitas, especialmente profissionais de saúde. Por favor, não se ofenda com sua hostilidade." Camila engoliu em seco, ajustando mais uma vez o jaleco. O contraste entre sua realidade e aquele mundo de luxo nunca havia sido tão evidente. Mas algo dentro dela dizia que esta poderia ser a oportunidade que tanto esperava, mesmo que o preço fosse enfrentar o temperamento de um milionário amargurado. Parada diante da porta do quarto, respirou fundo. Sua mão tremeu levemente ao bater na madeira maciça. Do outro lado, uma voz grave e irritada respondeu: "Mais uma? Quantas enfermeiras vocês ainda pretendem trazer para esse circo?" Era hora de Camila descobrir se estava realmente preparada para o desafio que a aguardava. Camila entrou no quarto e encontrou Miguel Vasconcelos, deitado em uma cama hospitalar de última geração. O ambiente, apesar do luxo dos móveis e da tecnologia médica avançada, tinha um ar pesado de abandono. As cortinas estavam fechadas, deixando apenas uma fresta de luz atravessar o ambiente. "Bom dia, Sr. Vasconcelos. Sou Camila Santos, a nova enfermeira." Ela se apresentou, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. Miguel virou o rosto em direção à janela, ignorando-a completamente. Seu perfil revelava traços ainda bonitos, mas marcados por uma amargura profunda. Os cabelos escuros, agora compridos e descuidados, não combinavam com a imagem do executivo impecável que Camila havia visto em antigas fotos na internet. "Pode ir embora. Não preciso de mais uma pessoa fingindo que se importa comigo por dinheiro", ele disse secamente. Camila respirou fundo e, em vez de recuar, aproximou-se da janela. Com um movimento decidido, abriu as cortinas. A luz do sol invadiu o quarto, revelando a desordem que o cercava. Revistas espalhadas, pratos pela metade, medicamentos sem organização. "Com todo respeito, senhor, não estou aqui para fingir nada. Sou enfermeira, e meu trabalho é cuidar de pessoas, independente de quem elas sejam ou quanto possam pagar." Miguel finalmente olhou para ela, seus olhos castanhos brilhando com uma mistura de surpresa e irritação. "Você é diferente das outras, mais atrevida." "Não, senhor. Apenas mais honesta", Camila respondeu, começando a organizar os medicamentos sobre a mesa de cabeceira. "E já que vamos trabalhar juntos,
Prefiro estabelecer isso desde o início. Trabalhar juntos? Ele riu sem humor. Você não vai durar uma semana. Ninguém dura. Isso veremos, ela respondeu consultando a prancheta com as prescrições médicas. Agora, precisamos reorganizar sua rotina de medicamentos. Está tudo uma bagunça aqui. Durante as horas seguintes, Camila trabalhou em silêncio, organizando o quarto e fazendo anotações. Miguel a observava com uma expressão indecifrável, alternando entre momentos de hostilidade declarada e um silêncio contemplativo. No final do dia, quando ela se preparava para ir embora, ele falou novamente. Por que você ainda está aqui? Porque este é meu trabalho. Camila respondeu simplesmente. E amanhã estarei de volta, quer você queira ou não. Ao sair do quarto, ela não viu o leve sorriso que se formou no rosto de Miguel, o primeiro em meses. O que ela viu foi Gustavo, o irmão dele, observando-a do corredor com um olhar calculista que a fez sentir um arrepio na espinha. Na manhã seguinte, Camila percebeu que seu maior desafio não seria Miguel, mas sim as pessoas ao seu redor. Durante o café da manhã dos funcionários na cozinha, ouviu os cochichos maldosos. Mais uma que não vai aguentar, sussurrou uma das empregadas. Coitada, não sabe onde está se metendo, completou outra. O pior momento chegou quando Priscila, a ex-noiva de Miguel, apareceu para uma visita. Alta, elegante e vestindo roupas de grife, ela examinou Camila de cima a baixo com um sorriso de escárnio. Então você é a nova, como posso dizer, trocadora de fraldas? Priscila perguntou, ajeitando sua bolsa de marca importada no braço. Sou a enfermeira responsável pelos cuidados do senhor. Vasconcelos, Camila respondeu, mantendo a postura profissional. Que adorável. Priscila riu, seu tom transbordando falsidade. Mas, querida, não se apegue muito ao cargo. Logo você vai perceber que não pertence a este mundo. Antes que Camila pudesse responder, Gustavo apareceu no corredor. O irmão de Miguel tinha uma presença intimidante, sempre vestido em ternos impecáveis e com um ar de superioridade que fazia todos se sentirem diminuídos. Senhorita Santos, ele chamou, sua voz fria. Preciso lembrá-la que está aqui apenas para cuidar do básico. Não tente se envolver em assuntos familiares. À noite, quando chegou em casa, Camila encontrou sua mãe esperando com uma expressão preocupada. Filha, ouvi dizer que você está trabalhando para os Vasconcelos, Dona Regina disse, servindo um prato de comida. Aquela família... Não sei não. As pessoas comentam cada coisa. Mãe, é só um trabalho, Camila respondeu, embora as palavras soassem vazias até para ela mesma. Um trabalho que ninguém conseguiu manter, sua mãe insistiu. Você sempre foi teimosa, querida, mas às vezes é melhor reconhecer quando uma situação está além das nossas possibilidades. Camila passou a noite revisando as anotações sobre o caso de Miguel. Algo não se encaixava nos relatórios médicos. O padrão das lesões, a sequência dos eventos no dia do acidente, havia pequenas inconsistências que começavam a formar um quadro perturbador. Por que ninguém questionou isso antes? Ela murmurou para si mesma, fazendo mais anotações em seu caderno. Seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Cuide apenas do seu trabalho, senhorita Santos. Certas perguntas não devem ser feitas. Camila olhou pela janela de seu pequeno apartamento, sentindo um misto de medo e determinação. Algo muito maior do que um simples acidente estava acontecendo naquela casa, e agora ela estava no meio disso tudo. Camila decidiu começar sua investigação discretamente. Durante as trocas de turno, aproveitava para conversar com outros funcionários da casa, especialmente os mais antigos. A maioria se esquivava quando o assunto era o acidente, mas Dona Maria, a cozinheira que trabalhava há 20 anos para a família, deixou escapar algo intrigante. Naquela noite, antes do acidente, os gritos eram tão altos que dava para ouvir da cozinha. Ela comentou, olhando nervosamente para os lados. O senhor, Miguel e o Sr. Gustavo nunca tinham brigado daquele jeito. Em suas sessões diárias com Miguel, Camila começou a prestar mais atenção aos detalhes. O modo como ele se tensionava quando o irmão estava por perto, o olhar distante quando mencionavam o acidente, as conversas sussurradas que cessavam assim que ela entrava no quarto. Os médicos disseram que o impacto foi frontal, Miguel comentou certa tarde, enquanto ela trocava seus curativos. Mas é estranho. Sempre me disseram que eu não lembro do acidente.
Mas algo dentro de mim insiste que houve outro impacto antes. Como assim? Camila perguntou, franzindo a testa. Não sei. Já tentei trazer isso à tona antes, mas todos me convenceram que era apenas uma confusão da minha cabeça. Ele suspirou, frustrado. Mas agora que você menciona, eu acho que lembro de algo atingindo a lateral do carro primeiro. Durante um dos procedimentos de fisioterapia, Camila notou algo estranho no prontuário original do acidente. O horário registrado no hospital não batia com o boletim de ocorrência. Havia uma diferença de quase 2 horas. Senhorita Santos, a voz de Gustavo a surpreendeu enquanto ela examinava os documentos. Procurando algo específico? Apenas organizando os registros médicos. Ela respondeu, sentindo o coração acelerar. Sabe, meu irmão já teve 5 enfermeiras antes de você. Gustavo se aproximou, sua presença sufocante. Todas muito competentes, mas infelizmente muito curiosas. A ameaça velada estava clara em sua voz. Camila engoliu em seco, mas manteve o olhar firme. Estou aqui apenas para cuidar do seu irmão, Sr. Vasconcelos. Ótimo. Mantenha-se assim. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Seria uma pena se precisasse procurar outro emprego nesta economia difícil. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Camila organizou suas descobertas. As inconsistências nos relatórios, os comentários dos funcionários, o comportamento suspeito de Gustavo e Priscila, tudo apontava para algo muito maior. O que realmente aconteceu naquela noite? Ela murmurou olhando para suas anotações. No fundo sabia que estava se envolvendo em algo perigoso, mas também sabia que não podia mais fingir que não via as evidências se acumulando. A verdade sobre o acidente de Miguel estava ali, escondida entre documentos manipulados e silêncios forçados. E agora, ela precisava decidir até onde estava disposta a ir para descobri-la. Com o passar das semanas, a rotina entre Camila e Miguel começou a mudar sutilmente. Ela notou que ele já não virava mais o rosto quando ela entrava no quarto e, às vezes, até ensaiava um meio sorriso durante os procedimentos diários. Miguel observava Camila enquanto ela trocava seus curativos, mantendo o rosto virado para a janela. Durante todo o processo, seu silêncio era carregado de resistência. Mas então, sentiu algo diferente. Você faz isso de um jeito diferente, ele murmurou, relutante. As outras enfermeiras pareciam que estavam lidando com um pedaço de carne. É porque não estou lidando com um pedaço de carne, Camila respondeu, sem desviar o olhar. Estou cuidando de uma pessoa. Miguel apertou os lábios ainda desconfiado, mas sem conseguir ignorar o pensamento incômodo de que talvez, só talvez, essa fosse a primeira enfermeira que realmente o enxergava. Melhoria. Em vez de Miguel já aceitar Camila rapidamente, o texto mostra mais resistência no início, deixando a quebra dessa barreira mais gradual e natural. Diferente como? Você não me olha com pena. Não fica tentando me animar com conversas vazias. Não finge que tudo vai ficar bem. Camila terminou o curativo antes de responder. Porque respeito sua dor, Sr. Vasconcelos. Não tento diminuí-la ou disfarçá-la. Ela é real, e você tem direito a ela. Foi a primeira vez que ela viu Miguel realmente sorrir. Miguel, ele corrigiu. Pode me chamar de Miguel. Nos dias que se seguiram, algo mudou no ambiente do quarto. As cortinas permaneciam abertas, permitindo que a luz natural entrasse. Miguel começou a se interessar por notícias, pedindo que Camila lesse o jornal para ele durante as refeições. Sabe o que mais sinto falta? Ele perguntou uma tarde. De tomar café na varanda. Parece bobo, mas era meu momento preferido do dia. No dia seguinte, Camila reorganizou todo o esquema de cuidados matinais para que pudessem tomar café na varanda. A expressão de Miguel ao sentir o sol no rosto pela primeira vez em meses fez todo o esforço valer a pena. Obrigado, ele sussurrou, e Camila percebeu que seus olhos estavam marejados. Durante essas manhãs na varanda, Miguel começou a se abrir mais. Falava sobre sua vida antes do acidente, seus sonhos interrompidos, suas frustrações. Camila escutava atentamente, fazendo perguntas ocasionais, mas principalmente oferecendo uma presença solidária. Às vezes, ele confessou em um desses momentos, penso que seria melhor se o acidente tivesse me matado. E outras vezes, Camila perguntou suavemente. Miguel virou o rosto para ela, seus olhos encontrando os dela. Outras vezes, você aparece no quarto, e por um momento,
Sinto que talvez ainda exista algo pelo qual valha a pena viver. O momento foi interrompido pelo som de passos. Gustavo apareceu na varanda, seu olhar alternando entre os dois com uma expressão que misturava desconfiança e irritação. Não sabia que agora temos sessões de terapia ao ar livre, ele comentou acidamente. Camila percebeu que havia cruzado uma linha invisível. O primeiro elo de confiança com Miguel estava formado, mas com ele veio também o primeiro sinal real de perigo. Era quase meia-noite quando Camila terminou sua ronda noturna. Miguel já dormia, sedado pelos medicamentos, e a casa estava silenciosa. Ela aproveitou para organizar alguns relatórios na pequena sala anexa ao quarto dele, quando vozes alteradas chamaram sua atenção. Você está ficando descuidado, Gustavo. Era a voz de Priscila, vinda do escritório no final do corredor. Deixando aquela enfermeirinha passar tempo demais com ele. Camila se aproximou silenciosamente da porta entreaberta. Sabia que não deveria escutar, mas algo no tom urgente das vozes a alertou. Miguel está mudando, Gustavo respondeu irritado. Está mais consciente, e tudo por causa dela. E isso é exatamente o que não podemos permitir, Priscila sibilou. Já foi difícil o suficiente encobrir tudo depois do acidente. Se ele começar a fazer perguntas... Acha que não sei disso? Gustavo a interrompeu. Mas não posso simplesmente demiti-la sem motivo. Miguel já está apegado demais. Apegado? Priscila riu sem humor. Como se ele pudesse... Olha, precisamos dar um jeito nessa situação antes que ela fique tão grave quanto o erro do acidente. Camila sentiu seu coração parar por um segundo. O erro do acidente. As palavras ecoaram em sua mente como um alarme. Não mencione isso, Gustavo explodiu. Nunca mais fale sobre aquela noite. Foi um acidente, entendeu? Apenas um acidente. Um acidente muito conveniente, Priscila murmurou, que nos deu tudo o que queríamos. O som de passos se aproximando fez Camila recuar rapidamente. Ela voltou para a sala anexa, suas mãos tremendo enquanto tentava processar o que havia acabado de ouvir. Minutos depois, Priscila passou pela porta, ajeitando seu vestido caro como se nada tivesse acontecido. Ao ver Camila, parou por um momento. Ainda aqui? Que dedicada, comentou, seu sorriso não alcançando os olhos. Apenas terminando alguns relatórios, Camila respondeu, tentando manter a voz firme. Claro, Priscila inclinou a cabeça. Sabe, Camila, Miguel sempre teve uma queda por causas perdidas. Não confunda sua gratidão com algo mais significativo. Depois que Priscila saiu, Camila permaneceu sentada por um longo tempo, olhando para os relatórios à sua frente sem realmente vê-los. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem perturbadora. No quarto ao lado, Miguel se mexeu em seu sono, murmurando palavras incompreensíveis. Camila olhou para ele através da porta aberta, sentindo o peso da descoberta sobre seus ombros. O acidente que mudou a vida dele não havia sido um acidente, afinal. E agora ela sabia demais. Na manhã seguinte, Camila chegou mais cedo ao trabalho. Aproveitando que a maioria dos funcionários ainda não havia chegado, dirigiu-se à biblioteca da mansão. Sabia que a família guardava recortes de jornal e documentos importantes ali. Nas antigas edições de jornais, encontrou reportagens sobre o acidente. Herdeiro dos Vasconcelos sofre grave acidente na Marginal Pinheiros, dizia uma manchete. Mas foi um pequeno detalhe em uma das fotos que chamou sua atenção. Marcas de impacto na lateral do carro, exatamente como Miguel havia mencionado. Procurando algo específico, a voz de Dona Maria, a cozinheira, fez Camila saltar. Só tentando entender melhor a história do Sr. Miguel, respondeu, tentando parecer casual. A senhora idosa olhou para os lados antes de falar baixinho. No dia do acidente, eu estava saindo da cozinha quando vi o Sr. Gustavo mexendo no carro do irmão. Achei estranho, mas quem sou eu para questionar? Camila sentiu um arrepio. Que horas isso aconteceu? Pouco antes do jantar. Eles tiveram uma discussão horrível durante a refeição. O Sr. Miguel saiu furioso e... Bem, você sabe o resto. Com essa nova informação, Camila passou a prestar mais atenção aos detalhes técnicos. Durante a troca de curativos, examinou cuidadosamente as cicatrizes de Miguel. O que foi? Ele perguntou, notando seu olhar concentrado. Essas marcas não são consistentes com um impacto frontal, ela comentou cautelosa. Miguel ficou tenso. Como assim? O padrão das lesões
sugere que o primeiro impacto foi lateral, como o senhor, como você sempre disse lembrar. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Miguel fechou os olhos, sua respiração ficando mais rápida. Eu sabia, ele murmurou finalmente. Sempre soube que algo estava errado, mas todos me convenceram que eram apenas memórias confusas do trauma. Camila hesitou antes de continuar. Miguel, existe algo que você não me contou sobre aquela noite? A briga com Gustavo. Ele respondeu após um momento. Era sobre a empresa. Eu havia descoberto algumas irregularidades, transferências suspeitas. Ia denunciar tudo no dia seguinte. E depois do acidente? Depois eu não podia fazer nada. Gustavo assumiu tudo, e eu me tornei apenas um inválido que ninguém levava a sério. Camila segurou sua mão, sentindo-a tremer levemente. Você não é um inválido, e definitivamente não é alguém que não deve ser levado a sério. Naquele momento, um barulho na porta os interrompeu. Era Gustavo, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Preciso falar com você, ele disse a Camila. Agora. Gustavo conduziu Camila até seu escritório, fechando a porta com força atrás deles. O ambiente luxuoso, com suas paredes revestidas de madeira escura e móveis imponentes, parecia ainda mais intimidador no silêncio tenso que se seguiu. Vou ser direto. Ele começou, sua voz cortante. Você está se envolvendo demais em assuntos que não lhe dizem respeito. Camila manteve a postura firme, mesmo sentindo o coração disparado. Minha única preocupação é o bem-estar do seu irmão. Seu trabalho é cuidar das necessidades básicas dele, não ficar investigando o passado ou enchendo a cabeça dele com teorias absurdas. Teorias? Camila questionou. Como a teoria de que o acidente não foi exatamente um acidente? O rosto de Gustavo empalideceu por um segundo, mas ele logo recuperou a compostura. Cuidado com o que está insinuando, senhorita Santos. Acusações sérias podem ter consequências sérias. Não estou insinuando nada. Apenas notei inconsistências nos relatórios médicos, nas fotos do acidente. Chega! Gustavo bateu na mesa, fazendo Camila saltar. Depois, respirando fundo, continuou mais controlado. Você não faz ideia do que está falando. Aquela noite, as coisas não são tão simples quanto parecem. Algo na voz dele chamou a atenção de Camila. Não era apenas raiva. Havia culpa ali. Então me explique. Ela desafiou. Gustavo passou as mãos pelo rosto, parecendo subitamente cansado. Miguel ia destruir tudo. Anos de trabalho, o legado da família. Ele não entendia que às vezes precisamos fazer escolhas difíceis nos negócios. Então você escolheu silenciá-lo? Eu só queria assustá-lo. Gustavo explodiu. Mandei mexer nos freios para dar um susto, fazer ele pensar melhor antes de agir. Nunca quis. Nunca imaginei. Camila sentiu o sangue gelar. Você planejou o acidente. Gustavo riu, um som vazio e sem humor. Você está delirando, Miguel. Acha que eu ia me dar ao trabalho de fazer algo contra você? Você se destruiu sozinho. Miguel o encarou por um longo momento. Depois jogou um envelope sobre a mesa. Aqui estão os registros bancários das transferências que você fez para a oficina. O rosto de Gustavo permaneceu impassível, mas sua mão apertou o braço da cadeira. E aqui, Miguel continuou, está uma gravação do dono da oficina admitindo que os freios foram sabotados por ordem de um homem chamado Gustavo Vasconcelos. Foi nesse momento que o olhar de Gustavo vacilou. O que vai fazer? Me ameaçar também? Não. Ele sorriu, um sorriso sem alegria. Vou lhe dar duas opções. Ou você pede demissão hoje mesmo e esquece tudo o que descobriu, ou amanhã começo a tornar sua vida um inferno. Tenho recursos para isso, senhorita Santos. Muitos recursos. Camila levantou-se tremendo, mas determinada. Você esqueceu a terceira opção. Eu continuo fazendo meu trabalho, e você terá que viver com o medo do que posso descobrir a seguir. Saindo do escritório, ela sabia que havia acabado de entrar em uma guerra, mas pela primeira vez, desde que começara a trabalhar ali, tinha certeza absoluta de que estava do lado certo. A notícia chegou numa manhã de quarta-feira, trazida pelo novo fisioterapeuta que Camila havia recomendado. Dr. Paulo estava radiante quando saiu do quarto de Miguel. Há um leve reflexo nos dedos da mão direita. Dr. Paulo anunciou. Pode ser involuntário, mas é um sinal de que os nervos ainda estão ativos. Camila se aproximou, esperançosa. Isso quer dizer que há chance de recuperação? Quer dizer que precisamos continuar o trabalho. O fisioterapeuta respondeu. Não é um milagre instantâneo, mas é um começo.
Miguel tentou mover o dedo novamente, mas nada aconteceu. Seu olhar se apagou um pouco. Camila apertou sua mão. É assim que começa, ela disse suavemente. Um dia por vez. Eu sabia, ela exclamou segurando sua mão. Sabia que você conseguiria. Os exames sempre mostraram que havia possibilidade de recuperação parcial. Por que ninguém me disse isso antes? Porque alguém não queria que você soubesse. Ela respondeu baixinho, pensando na conversa com Gustavo. Nas semanas seguintes, a rotina de fisioterapia intensificou-se. Doutor Paulo desenvolveu um programa específico e Camila ajudava nos exercícios extras durante a noite. O progresso era lento, mas constante. Sabe o que é engraçado? Miguel comentou durante uma sessão. Antes do acidente, eu mal tinha tempo para respirar. Vivia correndo de reunião em reunião, sempre pensando no próximo negócio. Agora, aprendi a celebrar o menor movimento. Camila sorriu, ajustando os eletrodos de estimulação. E isso mudou sua perspectiva? Completamente. Principalmente sobre quem realmente se importa comigo. O olhar que trocaram durou mais que o normal, carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear ainda. O progresso de Miguel, no entanto, não passou despercebido. Numa tarde, Gustavo irrompeu no quarto durante a fisioterapia. Que história é essa de recuperação? Exigiu saber. Os médicos disseram que era permanente. Os médicos que você escolheu, você quer dizer? Miguel respondeu, sua voz firme. Mas parece que estavam errados, irmão. A palavra irmão saiu como uma acusação. Gustavo empalideceu, lançando um olhar furioso para Camila. Você, apontou para ela, está despedida. Agora. Não, não está. Miguel interveio. Esta é minha casa também, Gustavo. E pela primeira vez em meses, estou em condições de fazer valer minha vontade. Para provar seu ponto, Miguel moveu novamente os dedos, o movimento agora mais visível e controlado. Gustavo saiu batendo a porta, mas todos sabiam que aquilo não era o fim. Camila se aproximou de Miguel preocupada. Ele vai tentar algo, ela murmurou. Eu sei, Miguel respondeu, segurando sua mão com os dedos que agora podia mover. Mas não estamos mais sozinhos nessa luta. O pequeno movimento de seus dedos entrelaçados aos dela parecia uma promessa silenciosa, de recuperação, de justiça e talvez de algo mais que começava a florescer entre eles. Não demorou nem uma semana para Gustavo contra-atacar. Primeiro, tentou impedir a entrada do Dr. Paulo na mansão. Depois, começou a espalhar rumores entre os funcionários sobre um suposto relacionamento inadequado entre Camila e Miguel. Ela está manipulando ele, Gustavo declarou durante uma reunião familiar, usando a vulnerabilidade do meu irmão para se aproveitar da situação. Priscila, que estava presente, apoiou imediatamente. É óbvio, ela é uma interesseira. Primeiro conquista a confiança dele, depois vai querer uma parte da herança. Miguel, agora conseguindo se sentar com auxílio de almofadas especiais, enfrentou os dois. Chega, vocês dois perderam o direito de opinar sobre minha vida, no momento em que decidiram me tratar como um idiota incapaz. Miguel, seja razoável, Gustavo tentou argumentar. Essa garota está enchendo sua cabeça com falsas esperanças. Sua condição é permanente. Os médicos foram claros. Os seus médicos, Gustavo? Miguel o interrompeu. Os mesmos que você escolheu a dedo depois do acidente. Curioso como nenhum deles sugeriu fisioterapia intensiva, não é? O rosto de Gustavo ficou vermelho de raiva. Está me acusando de algo? Não ainda, Miguel respondeu calmamente. Mas logo vamos ter uma conversa muito séria sobre a noite do acidente. Priscila empalideceu visivelmente, trocando um olhar rápido com Gustavo. Foi o suficiente para confirmar as suspeitas de Miguel. Vocês sabem, ele disse, sua voz tremendo de raiva. Vocês dois sabem exatamente o que aconteceu naquela noite. Miguel, você está delirando, Priscila tentou amenizar. É essa enfermeira, ela está colocando ideias. Camila, Miguel a cortou. Foi a única pessoa que realmente se importou em descobrir a verdade. A única que não tentou me convencer que minhas memórias estavam erradas. Gustavo avançou ameaçadoramente. Se você continuar com essas acusações, vai fazer o quê? Miguel desafiou. Tentar me matar de novo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Priscila deixou escapar um pequeno gemido de surpresa, e Gustavo ficou mortalmente pálido. Saiam da minha casa, Miguel ordenou. Os dois. Agora. Quando eles saíram, Camila, que havia presenciado tudo da porta, aproximou-se de Miguel. Ele tremia,
tanto de raiva quanto de exaustão. Você foi muito corajoso, ela disse suavemente. Estou cansado de ter medo, ele respondeu segurando a mão dela. Cansado de fingir que não sei o que eles fizeram. O que vamos fazer agora? Miguel a olhou, notando o vamos em sua frase. Não estava mais sozinho nessa luta. Agora, ele disse com determinação, vamos atrás de provas e dessa vez não vão conseguir me silenciar. Na semana seguinte, Miguel e Camila começaram a reunir evidências. Com a ajuda de um investigador particular recomendado por Dr. Paulo, descobriram registros de ligações suspeitas entre Gustavo e a oficina que havia feito a última revisão no carro antes do acidente. Olha isso, Camila mostrou a Miguel os documentos. 3 transferências bancárias para o dono da oficina nos dias anteriores ao acidente. E depois mais 2 transferências grandes. Miguel completou, examinando os papéis com os dedos que agora conseguia mover, para comprar o silêncio dele. O confronto final aconteceu numa noite chuvosa. Gustavo apareceu na mansão visivelmente alterado, exigindo falar com o irmão. Você está investigando minha vida? Ele gritou ao entrar no quarto. Mandou um detetive atrás de mim? Não, Gustavo. Miguel respondeu calmamente. Mandei um detetive atrás da verdade. Que verdade? Você não sabe de nada. Sei das transferências para a oficina. Sei que você e Priscila planejaram tudo depois que descobri os desvios na empresa. Gustavo cambaleou como se tivesse levado um soco. Você não pode provar nada. O dono da oficina confessou tudo. Miguel mentiu, observando atentamente a reação do irmão. Aquele filho da... Gustavo começou, caindo na armadilha. Ele jurou que nunca falaria. Eu paguei uma fortuna para ele ficar quieto. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Gustavo percebeu tarde demais que havia se entregado. Então é verdade, Miguel disse, sua voz tremendo. Você realmente tentou me matar. Não, eu só queria te assustar, Gustavo explodiu. Os freios eram para falhar de leve, só para você ter um susto. Não era para ser assim. E Priscila? Ela sabia de tudo. Gustavo desabou em uma poltrona. Foi ideia dela usar a oficina. Disse que seria impossível rastrear. Minha própria noiva, Miguel murmurou. Ela nunca te amou, Gustavo confessou. Estava comigo há meses antes do acidente. Planejávamos assumir a empresa juntos depois que você fosse afastado. Camila, que gravava tudo discretamente com seu celular, sentiu seu coração apertar ao ver a dor no rosto de Miguel. Por que, Gustavo? Miguel perguntou, sua voz quebrada. Éramos irmãos. Por que você ia estragar tudo? Seus princípios idiotas, sua mania de fazer tudo certinho. A empresa precisava de alguém disposto a sujar as mãos. Não, Miguel respondeu. A empresa precisava de alguém honesto, e agora vai ter isso de volta. Gustavo levantou-se, ameaçador. O que quer dizer? Que a gravação da sua confissão já está com meu advogado, Miguel revelou. Acabou, irmão, acabou. A notícia explodiu em todos os jornais da cidade. Herdeiro dos Vasconcelos denuncia tentativa de assassinato pelo próprio irmão. As evidências eram irrefutáveis. A gravação da confissão, os registros bancários, o depoimento do dono da oficina que, pressionado, acabou revelando todos os detalhes do plano. Gustavo foi preso em sua cobertura de luxo, enquanto tentava fugir do país. As imagens dele sendo levado algemado circularam em todos os telejornais. Priscila, ao saber da prisão dele, tentou negociar sua imunidade em troca de mais informações, mas acabou sendo indiciada como cúmplice. Na mansão dos Vasconcelos, o telefone não parava de tocar. Jornalistas, advogados, antigos amigos da família, todos queriam falar com Miguel. Mas ele só permitia a entrada de pessoas previamente autorizadas. É surreal, ele comentou com Camila, enquanto assistiam a mais uma reportagem sobre o caso. Ver toda a verdade vindo à tona assim. Como você está se sentindo? Ela perguntou, sentada ao lado de sua cama. Aliviado, mas também triste. Não pela prisão deles, mas por perceber que nunca houve amor verdadeiro ali. Nem fraternal, nem romântico. Os funcionários que antes cochichavam sobre Camila, agora a tratavam com respeito quase reverencial. Dona Maria, a cozinheira, foi a primeira a se desculpar. A senhorita estava certa o tempo todo, ela disse, com lágrimas nos olhos. E nós todos fomos cegos. Os antigos amigos que haviam zombado do trabalho de Camila, agora ligavam tentando reconectar. Sua mãe, que antes duvidava da decisão da filha, não cabia em si de orgulho.
Você não apenas cuidou dele, filha, Dona Regina disse. Você salvou a vida dele 2 vezes. Primeiro como enfermeira, depois como pessoa. A imprensa tentava transformar Camila em uma espécie de heroína romântica, a enfermeira que descobriu a verdade por amor. Mas a realidade era mais profunda que isso. Sabe por que eu realmente comecei a investigar? Ela perguntou a Miguel uma noite. Porque você merecia saber a verdade, independente de qualquer outra coisa. Miguel conseguiu, com esforço, levantar a mão para tocar o rosto dela. E por isso que eu te admiro tanto. Você não viu apenas o paciente, ou o milionário, ou o tetraplégico. Você viu eu. A empresa dos Vasconcelos passou por uma reestruturação completa. Miguel, mesmo ainda em recuperação, assumiu o controle através de um conselho administrativo. Sua primeira decisão foi criar uma fundação para ajudar vítimas de acidentes de trânsito. O caso se tornou um dos maiores escândalos empresariais do ano, mas para Camila e Miguel era apenas o início de uma nova fase, uma em que a verdade finalmente havia prevalecido. 3 meses após o escândalo, Priscila pediu para falar com Miguel. Ela estava em prisão domiciliar, aguardando julgamento, e alegava ter informações importantes sobre outros crimes de Gustavo. Você não precisa ir, Camila disse preocupada, enquanto ajudava Miguel a se preparar para o encontro. Preciso sim, ele respondeu ajustando-se na cadeira de rodas motorizada que agora conseguia controlar com os movimentos parcialmente recuperados dos dedos. Preciso encerrar este capítulo. O encontro aconteceu no escritório de advocacia que cuidava do caso. Priscila estava diferente. Sem maquiagem, usando roupas simples, parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Miguel, ela começou, sua voz tremendo. Eu sei que nada do que eu disser vai mudar o que aconteceu, mas... Então não diga, ele a interrompeu. Você não me deve explicações, Priscila, deve à justiça. Você não entende, ela insistiu. No começo era só ambição. Gustavo me mostrou como poderíamos ter tudo, mas depois eu me apaixonei por ele. Miguel deixou escapar uma risada sem humor. E isso justifica tentar me matar? Não. Mas quando descobri o plano, já estava envolvida demais. Gustavo disse que seria apenas um susto, que você ficaria bem. E depois do acidente, quando viu o que tinha acontecido comigo? Priscila baixou os olhos. Entrei em pânico. Gustavo disse que se eu falasse algo, iria me destruir também. Então, continuei fingindo se importar comigo enquanto dormia com meu irmão. Miguel completou, enquanto ajudava a esconder a verdade. Me perdoa, ela sussurrou. Não vim aqui por perdão, Priscila. Vim para dizer que não tenho mais nada a ver com você. Sua vida, suas escolhas, suas consequências, nada disso me pertence mais. Ela começou a chorar. O que vai acontecer comigo? Isso depende do juiz. Miguel respondeu, manobrando sua cadeira em direção à porta. E da sua disposição em contar toda a verdade sobre os outros crimes de Gustavo. Miguel, ela chamou quando ele já estava saindo. Você está feliz? Com ela? Ele parou por um momento. Pela primeira vez na vida, Priscila, estou com alguém que me ama pelo que sou, não pelo que tenho. Voltando para casa, Miguel encontrou Camila esperando no jardim. Ela não perguntou nada sobre o encontro, apenas segurou sua mão. Acabou, ele disse simplesmente. Como você está? Em paz, Miguel respondeu olhando para ela. E pronto para começar de novo. O sol da tarde banhava o jardim. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia brilhante. Não perfeito, não sem desafios, mas honesto e real, como o amor que crescia entre eles. A reabilitação de Miguel progredia lentamente. Cada pequena vitória era celebrada. Um movimento novo nos dedos, mais controle sobre os ombros, melhor postura ao sentar. Dr. Paulo estava otimista, embora cauteloso. O processo é longo, ele explicou durante uma sessão, mas sua determinação está fazendo toda a diferença. A rotina na mansão havia mudado completamente. As cortinas permaneciam sempre abertas, música tocava pelos corredores, e as reuniões de trabalho aconteciam no jardim, onde Miguel comandava os negócios da família com uma nova perspectiva. Precisamos transformar a empresa, ele disse durante uma videochamada com os acionistas. Transparência e responsabilidade social não são apenas palavras bonitas, são nossa nova fundação. Camila observava todas essas mudanças com um misto de orgulho e apreensão.
Seu papel como enfermeira estava gradualmente diminuindo, à medida que Miguel ganhava mais independência. Logo você não vai mais precisar de mim, ela comentou uma noite enquanto organizava os medicamentos. Miguel a olhou intensamente. Você realmente acredita nisso? É o curso natural das coisas. Você está melhorando? Tem uma equipe médica excelente? Camila, ele a interrompeu. Você nunca foi apenas minha enfermeira. Você é a pessoa que me devolveu a vontade de viver. Ela sentiu as lágrimas se formando. Tenho medo de que, quando você estiver totalmente recuperado, de que eu não precise mais de você, ele completou suavemente. O que sinto por você não tem nada a ver com necessidade ou gratidão, tem a ver com quem você é. No dia seguinte, durante a fisioterapia, Miguel conseguiu mover levemente o braço direito, um progresso significativo que deixou o Dr. Paulo eufórico. É um marco importante, o médico exclamou. Mostra que os nervos estão respondendo melhor que o esperado. Mais tarde, sozinhos no jardim, Miguel compartilhou seus medos com Camila. E se eu nunca recuperar todos os movimentos? Se isso for o máximo que consigo, então será o suficiente. Ela respondeu com firmeza. Porque você é mais que seu corpo, Miguel. É sua força, sua determinação, seu coração. Ele sorriu. Aquele sorriso que agora aparecia com mais frequência. Quando você vai entender que é por isso que te amo? As palavras pairaram no ar entre eles, ditas pela primeira vez. Camila sentiu seu coração acelerar. Miguel, não precisa dizer nada, ele sussurrou. Só quero que saiba que, independente do que aconteça com minha recuperação, meus sentimentos por você são a coisa mais verdadeira que já senti. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons dourados. No horizonte, o futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez essa incerteza não assustava nenhum dos dois, porque algumas certezas, como o amor que crescia entre eles, não precisavam de garantias além do momento presente. Na manhã em que Camila decidiu entregar sua carta de demissão, o céu estava particularmente azul. Ela havia pensado muito sobre isso nas últimas semanas, especialmente depois que Miguel começou a demonstrar uma independência cada vez maior. Preciso ser profissional, murmurou para si mesma, segurando o envelope branco com mãos trêmulas. É o certo a fazer. A mansão estava silenciosa naquela manhã de domingo. Ela caminhou pelos corredores agora familiares, lembrando de cada momento importante que havia vivido ali. O primeiro sorriso de Miguel, as sessões de fisioterapia, as conversas durante a madrugada. Ao chegar ao quarto dele, encontrou-o vazio. Um bilhete na cama dizia apenas, no jardim. Camila o encontrou sentado em sua cadeira motorizada perto do chafariz, vestindo uma camisa azul que ela sempre dizia combinar com seus olhos. Ele sorria, aquele sorriso que fazia seu coração disparar. Miguel ergueu os olhos quando viu Camila se aproximar, um envelope em suas mãos. Vai me dizer que está indo embora? Sua voz era neutra, mas seu olhar não escondia a dor. Camila engoliu em seco. Miguel, você não precisa mais de mim. Está recuperando sua vida, sua independência. Eu não quero ser um obstáculo para isso. Então é isso que você pensa que é? Ele riu sem humor. Um obstáculo? Eu não sei, ela admitiu, sua voz tremendo. Tenho medo de que tudo isso seja apenas gratidão. Miguel segurou sua mão com força surpreendente. Se fosse só gratidão, eu não teria medo de te perder. Ela sentiu as lágrimas começarem a se formar. Miguel, antes que você diga qualquer coisa. Ele a interrompeu, conseguindo virar a cadeira para encará-la. Preciso te mostrar algo. Com um esforço visível, mas determinado, Miguel moveu seu braço direito. O movimento, embora ainda limitado, era mais fluido que nos dias anteriores. Dr. Paulo disse que posso recuperar até 60% dos movimentos dos braços. Ele continuou. Não é muito, mas é mais do que jamais imaginei ser possível. Isso é maravilhoso. Camila sorriu através das lágrimas. Sabe por que consegui isso? Por sua causa. Não apenas pelos seus cuidados profissionais, mas por você ter acreditado em mim quando nem eu mesmo acreditava. Ela apertou o envelope em suas mãos. Mas agora você não precisa mais de uma enfermeira, ele completou. Você tem razão. Não preciso mais de uma enfermeira. Preciso de você, Camila. Da mulher que me fez querer viver de novo. Miguel, eu não posso misturar. Já está misturado. Ele a interrompeu suavemente. Desde o primeiro dia, quando você abriu aquelas cortinas e deixou a luz entrar na minha vida.
O envelope escorregou das mãos dela, caindo esquecido na grama. Miguel continuou. Não estou pedindo que continue como minha enfermeira. Estou pedindo que fique como a mulher que amo, a mulher que me conheceu no meu pior momento e, mesmo assim, viu algo em mim que valia a pena. Camila se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cadeira dele. Tenho tanto medo de que isso seja apenas gratidão, então me deixe provar que não é. Ele respondeu, conseguindo tocar seu rosto com os dedos que agora podia mover. Todos os dias, pelo resto da nossa vida. E ali, sob o sol da manhã, a despedida que Camila planejara se transformou em um novo começo. 6 meses depois, Miguel surpreendeu Camila com um pedido durante um jantar no jardim. A mesa estava arrumada com flores e velas, e ele havia praticado por semanas para conseguir segurar o anel com seus próprios dedos. Não planejei um discurso elaborado, ele disse, sua voz tremendo levemente, porque com você aprendi que a verdade mais simples é sempre a melhor. Quero casar com você, Camila. Ela ficou em silêncio, olhando para o anel delicado que ele segurava com tanto esforço. Seus pensamentos corriam descontrolados. Miguel, você tem certeza? As pessoas vão falar. Já falam. Dizem que me aproveitei da situação, que... E desde quando nos importamos com o que as pessoas falam? Ele interrompeu com um sorriso. Elas falaram quando você era minha enfermeira, quando ajudou a desmascarar Gustavo, quando decidiu ficar. E sabe de uma coisa? Estavam erradas todas as vezes. Mas sua família... Você é minha família agora, ele afirmou com convicção. A única pessoa que ficou ao meu lado quando todos me abandonaram. A única que viu além da cadeira de rodas, além do dinheiro, além de tudo. Camila sentiu as lágrimas escorrendo. Tenho medo de não ser suficiente, de não ser o que você merece. Você é mais do que eu jamais sonhei merecer, Miguel respondeu, sua voz embargada. Foi você quem me ensinou que amor não é sobre merecer, é sobre escolher, todos os dias. E eu escolho você, Camila, com todas as minhas limitações, com todos os desafios que ainda vamos enfrentar. Ela se aproximou, tocando o rosto dele suavemente. Você tem certeza absoluta? Pela primeira vez na vida, ele sorriu. Tenho certeza de algo. Quero passar o resto dos meus dias provando que o amor que sinto por você não tem nada a ver com gratidão. Tem a ver com quem você é, com quem eu me tornei ao seu lado. Sim, ela sussurrou finalmente. Sim, eu quero casar com você. Com movimentos cuidadosos, resultado de meses de fisioterapia, Miguel conseguiu colocar o anel no dedo dela. Não foi um movimento perfeito ou suave, mas para eles foi o momento mais bonito do mundo. Sabe, ele disse depois, enquanto observavam as estrelas, quando sofri o acidente pensei que minha vida tinha acabado, mas agora entendo que estava apenas começando. Você me ensinou que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Camila encostou a cabeça no ombro dele, sentindo a paz que só existe quando encontramos nosso lugar no mundo. Não seria um caminho fácil. Ainda havia muitos desafios pela frente, mas agora eles tinham certeza de uma coisa. Enfrentariam tudo juntos. O amor deles não nasceu de um conto de fadas, mas de momentos reais, difíceis e verdadeiros. E talvez por isso mesmo fosse ainda mais especial. 2 anos se passaram desde aquela noite do pedido de casamento. A mansão dos Vasconcelos, antes um lugar de sombras e segredos, agora transbordava vida. O jardim onde tudo começou foi o cenário escolhido para celebrações importantes. Miguel continuou sua recuperação com determinação inabalável. Embora ainda utilizasse a cadeira de rodas, havia conquistado uma independência que os médicos inicialmente julgaram impossível. Conseguia movimentar os braços com mais liberdade, e seus dedos, antes inertes, agora podiam segurar uma xícara de café, assinar documentos e, mais importante, segurar a mão de Camila. A empresa dos Vasconcelos passou por uma transformação completa. Sob a liderança de Miguel, tornou-se referência em transparência e responsabilidade social. A fundação, criada para ajudar vítimas de acidentes de trânsito, já havia beneficiado centenas de famílias. Gustavo cumpria sua pena na prisão, onde ocasionalmente tentava contato através de cartas que Miguel nunca respondia. Priscila, após cumprir prisão domiciliar, mudou-se para outro país, mas o escândalo a seguiu como uma sombra persistente. Camila continuou trabalhando, mas agora como diretora do programa de reabilitação na fundação.
Sua experiência como enfermeira e sua história com Miguel inspiravam outras pessoas a não desistirem de seus sonhos e lutas. Às vezes penso em como tudo começou, Miguel comentou numa tarde, enquanto observavam o pôr do sol no jardim. Uma enfermeira recém-formada e um paciente amargurado. Quem diria? Camila sorriu ajeitando-se ao lado dele. A vida tem um jeito engraçado de juntar as pessoas certas. Sabe o que mais me impressiona? Ele continuou, conseguindo entrelaçar seus dedos nos dela. Como você nunca desistiu, nem de mim nem da verdade. E você nunca desistiu de melhorar, ela respondeu. Mesmo quando parecia impossível. O jardim estava florido, exatamente como no dia do casamento deles, 1 ano antes. As mesmas rosas que decoraram a cerimônia ainda cresciam fortes, testemunhas silenciosas de sua história. Aqueles que riram de você no início, Miguel comentou, agora vêm pedir conselhos, querendo saber o segredo do nosso sucesso. E qual você diz que é? Ela perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Que não existe segredo. Ele sorriu. Apenas verdade, amor e muita persistência. O sol finalzinho finalmente se pôs, pintando o céu de tons dourados e rosa. Na mansão que um dia foi cenário de traição e mentiras, agora reinava a paz. O amor deles, nascido em circunstâncias improváveis, havia transformado não apenas suas vidas, mas também as vidas de todos ao seu redor. E assim, no mesmo jardim onde tudo começou, eles continuavam escrevendo sua história. Não era um final feliz de conto de fadas, era melhor que isso. Era real, imperfeito e absolutamente deles. Se você se emocionou com a história de Miguel e Camila, uma jornada de superação, amor e justiça, deixe seu like e compartilhe com aqueles amigos que também acreditam no poder transformador do amor verdadeiro. Sua curtida significa muito para nós e nos ajuda a continuar trazendo mais histórias inspiradoras como esta. Conte-nos nos comentários de qual país você está assistindo e o que mais tocou seu coração nesta história. Foi a dedicação incansável de Camila, a força de vontade de Miguel para se recuperar, ou a busca pela verdade que os uniu. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta e ative o sininho para não perder nenhuma novidade.